Boa tarde a todos. Boa tarde, professora Renata. Boa tarde, alunos. Meu nome é Jennifer. Eu sou estudante da faculdade da UFPB e hoje estou aqui como estagiária para apresentar o assunto sobre mamíferos e suas características gerais. Mamíferos é o nome dado a uma classe de animais também chamada de mamalia. Pode ser terrestres, como leões, elefantes, macaco, ou também aquáticos, como a baleia, golfinho e o urso polar. Vou citar algumas características dos mamíferos. Como pode ver, eu coloquei alguns tópicos no slide. Bom, classificações gerais dos mamíferos. Em primeiro, são as glândulas mamárias. A presença de glândulas mamárias é a principal característica dos mamíferos, que deu a eles esse nome. Os animais dessa classe têm glândulas mamárias que são capazes de produzir leite para amamentar os seus filhotes. Tanto os machos como as fêmeas têm as glândulas mamárias, mas somente nas fêmeas essas glândulas são mais desenvolvidas e responsáveis pela alimentação da sua cria. Coração dividido em 4 cavidades. O coração dos mamíferos é dividido em 4 partes, chamadas de cavidades átrio direito, o átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. No coração dos mamíferos também existe a separação entre o sangue arterial, com bastante oxigênio, e o sangue venoso, com pouco oxigênio. Na maioria dos mamíferos, a artéria aorta, que é a responsável por levar sangue com oxigênio para todo o corpo, fica ao lado esquerdo do coração. Os pelos dos mamíferos são fundamentais, pois a pele dos animais é coberta por pelos, alguns totalmente e outros parcialmente. A presença de pelos sobre a pele tem a função de fazer a proteção e o equilíbrio da temperatura do corpo. A pele é formada por queratina. É uma proteína que tem a capacidade de proteger a pele de agressões como umidade, frio e calor. A proteção da temperatura dos corpos desses animais também é garantida pelas glândulas sudoríparas e pelas glândulas sebáceas, que também têm a capacidade de controlar a temperatura corporal e proteger toda a pele. Eles, os mamíferos em si, são animais vertebrados, ou seja, eles possuem a coluna vertebral. Na verdade, a medula espinhal é uma ligação do cérebro com a coluna que começa no crânio e termina no finalzinho das costelas. A coluna espinhal, juntamente com os músculos, permite que os mamíferos tenham mais flexibilidade e consigam se movimentar mais que os outros animais que não têm essas características. Os mamíferos, como o cachorro, que todo mundo garanto que deve ter em casa, gatinho, e enfim, eles possuem dentes. Os mamíferos têm dentes diferentes uns dos outros e cada um deles tem uma função. São exemplos dos dentes caninos, incisivos e molares. Os dentes caninos são pontuados e são os mais fortes, usados para mastigar e rasgar a carne das presas. Os dentes incisivos e os molares são planos e servem para cortar, mastigar os alimentos. Os mamíferos em si possuem cérebro desenvolvido. Pode perceber que os animais, principalmente gato, cachorro que a gente tem em casa, são bem espertos. Dos mamíferos que o cérebro é mais desenvolvido de maior que os outros animais. A parte do cérebro responsável pela inteligência e pelo registro de memórias
é bem desenvolvida e permite que eles tenham mais capacidade de aprender e de desenvolver a coordenação e de guardar memórias. O diafragma é um músculo que fica localizado entre a região do tórax e o abdômen. A função desse músculo é controlar toda a respiração dos mamíferos, garantindo a entrada e a saída dos ares do ar dos pulmões. Todos os animais mamíferos têm respiração pulmonar. Agora vou falar referente sobre a reprodução dos mamíferos, pois ela acontece sexuada, pois a fecundação é interna e o desenvolvimento é direto. Alguns animais são ovíparos. O ovo fecundado fica dentro da fêmea durante o desenvolvimento do embrião e após a postura e o nascimento, o filhote alimenta-se de leite. A maioria dos mamíferos é vivípara, placentários, nos quais os embriões desenvolvem-se em sua totalidade em uma placenta dentro do útero da mãe, como os cangurus. Os marsupiais, gambás, cangurus também possuem placenta rudimentar ou em alguns grupos não a possuem. Na maioria desses grupos, o embrião fica pouco tempo no útero, nasce e se arrasta até o marsúpio, que é uma bolsa que fica dentro do corpo da mãe, e alimenta-se de leite presente nas glândulas mamárias localizadas dentro dessas estruturas. As fêmeas, periodicamente, vivenciam um ciclo menstrual, ou no qual ocorrem modificações celulares e comportamentais. A quantidade da prole e duração da gestação varia de acordo com cada espécie.